Opa, tudo bom? Meu nome é Natan e esse aqui é a oficina de consultórios, o Oftalmotalks, eu nem sei mais, mas enfim. Esse vídeo aqui é para você que não suporta o seu concorrente. É isso aí, se você não suporta seu concorrente, cara, bora lá trocar uma ideia, né? A ideia de fazer esse vídeo surgiu aí na semana passada, eu tava voltando, né? Eu ainda tenho, eu acho que eu já falei isso aqui, eu tenho 20% da minha semana que eu ainda sou médico público. Eu trabalho na Central de Regulação do Estado de Pernambuco, né? E aí minha esposa também tem um vínculo público e aí nas quartas-feiras a gente é médico público. No resto da semana a gente é iniciativa privada total, né? Mas nas quartas-feiras a gente vinha voltando, né? E aí a gente vinha no carro, né? E falta de assunto, vocês já devem ter percebido que eu sou mega tagarela, então eu vou falando e em geral minha esposa vai calada lá, vai sempre escutando, né? Até quando ela tem saco de me escutar, né? E, enfim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou evangélico e até quando eu era adolescente, uma das coisas que eu pensei em ser foi pastor, justamente por conta dessa tagarelice aí. Mas, enfim, eu não reúno algumas das qualidades aí que eu acho que a profissão exige, né? Mas, cara, eu guardo muito boas lembranças ali da minha adolescência na igreja, né? E aí, cara, minha esposa também, né? De base evangélica e tal, e aí eu tava falando para ela, olha, igreja é um microcosmo da sociedade, e aí você já vai entender o que tem a ver a igreja com o seu consultório aí, né? A igreja é um microcosmo da sociedade, porque na igreja é um mundo à parte, cara. Eu tava falando para ela que às vezes, às vezes você tá na escola e tá na igreja e a menina que é muito bonita na escola, ela não é na igreja. Às vezes a menina que é a mais bonita na igreja, na escola, ela era um zero à esquerda lá, ninguém olha para ela, né? E como a igreja é um microcosmo da sociedade, dentro da igreja você começa a ver concorrência e competição. Sabe como? Em geral, a igreja, as pessoas querem te incluir, né? Então, aquele cara que não tem habilidade nenhuma, quando chega na igreja, as pessoas acham alguma coisa para ele fazer. Então, bota ele lá para cantar. Agora, se o cara é mega desafinado, eles vão botar ele lá para poder fazer oração, ou enfim, na igreja católica, de repente, para ler a novena, enfim. Alguma coisa vão achar para você fazer. Se você não sabe fazer nada, vão botar você para cuidar das crianças lá, enquanto o pastor ou o padre está lá na pregação ou na missa, né? Mas o fato é que alguma coisa vão achar. Mas sempre tem alguém tão incompetente quanto você em todas as outras áreas e que tem a mesma única competência que você. E aí surge a competição. Por exemplo, eu na minha igreja eu era baterista, acredite só, eu era baterista na igreja e aí quando você vê o outro cara lá tocando no domingo seguinte e aí o cara começa a tocar melhor que você fica com aquela pontinha de ciúme, né? E é justamente na igreja, tem um texto que é muito interessante que ele diz o seguinte, que vocês devem suportar uns aos outros. Você tem esse texto lá, né? Não sei se você é religioso, mas tem um texto que diz que vocês devem suportar-se uns aos outros, né? E aí, lá na época de igreja, o pessoal fazia brincadeira com isso. Tem gente, você tem que suportar mesmo. Mas esse suportar, eu acredito que tá mais no sentido do verbo em inglês, to support, né? Que é você dar apoio, você dar suporte mesmo uns aos outros. E a minha visão é que você tem que fazer isso com o teu concorrente. Cara, aí você já tá querendo demais, né? Você tá querendo dizer, pô, eu tenho que ajudar, que eu tenho que apoiar meu concorrente. Cara, deixa eu te contar uma história aqui de um colega meu que é de outra especialidade, outra especialidade mesmo, né? Não é nem oftalmo, né? Mas ele me deu um feeling super interessante, um feedback muito interessante de uma coisa que aconteceu na especialidade dele, que eu não posso entrar muito em meandros, né? Porque envolve uma negociação, mas o escopo aí eu posso falar, né? Teve uma briga lá com o plano, né? E eles ganhavam um valor ali X, por exemplo, e eles tinham que dar conta desse plano, que é um plano popular. E aí o plano foi crescendo e tinha tinha uma rivalidade entre dois grupos dessa mesma especialidade. E aí chegou uma hora que eles perceberam que quem se dava muito bem com essa briga interna deles era o plano, que pagava pouco com a desculpa, se você não quiser, eu vou lá e deixo integral lá no teu concorrente. Aí eles conversaram e disseram, a gente vai ter que bater um papo aqui e jogar as cartas na mesa com eles lá. Especialidade pequena, o plano sem muita opção. Cara, deixa eu te dizer que o valor que era X aumentou em 5 vezes, só por causa dessa conversa, só por conta da conversa entre concorrentes. O valor foi para 5x. Só que essa especialidade, né, desculpei o termo, mas ela é
Desculpa o francês, mas esse plano, na verdade, é um plano escroto, cara. E aí o plano disse, estão conversando? Então eu vou buscar fora. E aí tentou renegociar na pandemia, né? E diz, não, tá muito difícil e tal. Aí os caras disseram, a gente tem contrato com vocês, a gente não vai renegociar nada. E aí eles foram buscar profissionais fora, né? E quando eles foram buscar profissional fora, eles ofereceram quase que o dobro desse novo contrato. Então, em vez de pagar aquele X, eles ofereceram 10X para o pessoal de fora. Só que especialidade pequena, notícia corre, e aí a unidade federal, né, como fosse o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, ele disse, você fulano, que estão indo lá para aquela cidade, para aquele estado, olha, a gente não te dá apoio não, a gente não aconselha vocês aí não, e cortou. E aí os dois grupos que outrora eram rivais foram lá conversar com o plano. E disseram, a gente ia aceitar ficar pelo 5X que já estava. Mas quando vocês estão oferecendo 10X para o pessoal que vinha de fora, a gente aceita a proposta dos 10X. E aí eu fui falar com ele, cara, como é que vocês conseguem isso? E ele falou, olha, é utópico você pensar que você vai conseguir isso na oftalmologia. A gente só consegue isso porque a nossa especialidade é pequena e a gente consegue ter contato com muita gente. E não é anestésio, que a anestésio não é tão pequena para poder fazer isso, né? Mas a gente consegue conversar e nosso conselho da especialidade, ele consegue ter acesso ao pessoal aí mais fácil. Mas tem uma coisa que é fundamental. A gente abraça, e a palavra foi essa, a gente abraça aqueles que estão chegando na especialidade. Cara, isso faz uma baita diferença. Porque tem muita gente que fala assim, mas o recém-formado, ele acaba com a oftalmologia, ele acaba com a especialidade, porque ele vai lá pegar plano ruim, aceita proposta ruim, isso queima a especialidade, isso joga no chão a nossa luta salarial, tal. Cara, às vezes aquele cara que joga um monte de profissional no mercado, ele tá ferrando muito mais a especialidade do que o pobre do recém-formado, que enfim, ele quer basicamente trabalhar, né? Então a outra opção dele, o cara fez, sei lá, 5 anos de uma especialidade, e você espera que o cara vai voltar para UPA, né? Às vezes o cara não tá mais nem sabendo manejar lá uma urgência, que é meu caso. Tipo, no meu caso, não tem como eu voltar para uma UPA, não tem como eu voltar a entubar, enfim. Já são 5, 6, acho que 6, 7 anos já que eu não faço isso mais. Então, isso não vai rolar. Então, esse é um exemplo típico de como você deve dar suporte a quem chega. Mas, mais do que isso, até, cara, você que já é grande, você já está estabelecido no mercado, cara, para pensar, se você tem um centro de exames e você não quer dar suporte, você não quer dar apoio, você não quer fazer parcerias com aqueles nanicos que estão em volta de você, o que te faz pensar que esses caras não vão ter assim um pouco de brilho, vão ter sangue de barata o resto da vida, ou vão ter essa fleuma eterna e não vão nunca se juntar ou começar a botar alguns equipamentos de exames e de repente jogar o preço lá embaixo, né? Então, ou então de repente pegar um desses planos que são seus e aceitar com ele um empacotamento, e aí aquilo que talvez não te incomoda, uma formiguinha que não te incomoda, às vezes um formigueiro inteiro pode começar a fazer um furinho aí no teu tonel aí e te incomodar. Então, isso é uma coisa que você tem que parar para pensar. Você que está em uma cidade pequena e tem vários pequenos consultórios, cara, é tentador às vezes assim, eu vou jogar meu preço lá embaixo e vou ganhar do meu concorrente. Cara, isso é muito arriscado, isso é uma espiral da morte, porque pode ser que o teu concorrente compre a briga, e aí se você não dá suporte a ele, vocês vão se abraçar aí, vão ficar brigando com preço até o teu negócio começar a dar prejuízo, tá? Então, concorrência nem sempre é ruim. A última vez que eu falei isso, já algumas vezes eu falei sobre isso, já apareceu um cara, então diz aí onde é que é a tua cidade pra gente encher de concorrente lá. Concorrência é uma coisa que você não vai atrás dela, mas você tem que aprender a lidar com ela. E na medicina atual, no setor de saúde, oftalmologia, quem conseguir transformar seus concorrentes em parceiros, essa vai ser a chave do sucesso. Esse cara vai ter destaque. Então, para pensar nisso. Isso é uma dica aí que é bom que você fique muito atento com isso. Tá certo, pessoal? Um abraço aí. Até o nosso próximo vídeo. E só um recadinho rápido. Se você assistiu até aqui, é bem possível que esses vídeos, esse tipo de conteúdo faça sentido para você. Então, clica no curtiu. Se não curtiu, também clica no não curtiu. O feedback de vocês é muito importante para mim.
para eu saber que tipo de conteúdo eu coloco aqui. E se você está interessado nesse tipo de assunto, é bem possível que as outras pessoas que estão aí na tua mesma fase, teus colegas de residência, teus colegas que terminaram já com você ou que tem consultório, enfim, possam ter interesse por esse mesmo assunto. Então encaminhe esse vídeo aí para eles e, enfim, faça aí qualquer comentário, qualquer dúvida que eu estou à disposição para responder. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!